Diretoria do Goiás volta a ficar atenta no mercado de técnicos aqui no Brasil por conta do desempenho da equipe, enfim, dos resultados nesses primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Essa informação lá do pessoal do Imprensa Verde, quero trazer os detalhes sobre isso e também da fala do Edminho Pinheiro, quando foi perguntado se o Emerson Ávila, digamos, estaria a perigo no cargo, né, já que ele não tem nenhuma definição se é um técnico definitivo ou apenas interino no Goiás. Trazer a resposta do Edminho Pinheiro, a minha avaliação também sobre essa sequência muito difícil do Goiás no começo da Série A do Campeonato Brasileiro para as próximas rodadas. Será que não é mais combatível a ideia do Goiás, enfim, de escapar do rebaixamento com algumas boas possibilidades de pontuação dentro de casa, análise também do desempenho, as opções disponíveis no mercado nesse momento e com várias delas, digamos, com portas fechadas aqui no maior do Centro-Oeste. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Lembrando que temos todos os vídeos diários, né, aqui no nosso canal, pelo menos 2 vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News, tanto pós-jogo da derrota diante do Flamengo e também de hoje mais cedo, falando sobre jogadores investigados, né, nessa questão do Ministério Público por conta de manipulação de resultados, outros nomes citados também. Vou deixar esse vídeo na tela final, combinado? Nosso apoiador aqui do canal é a RT Facas, para você poder adquirir uma lindíssima faca personalizada como essa daqui que eu vou deixar passando para vocês, ou até mesmo copos térmicos, né, com o nosso apoiador aqui do canal, com envios para todo o Brasil e entregas também em toda a Goiânia e região metropolitana. A RT Facas também você pode personalizar, por exemplo, com o seu nome, uma outra característica, né, caso você queira colocar um símbolo especial, algo nesse sentido também. Eles fazem toda essa personalização para você em facas, copos térmicos e muito mais. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do Instagram para você entrar lá, observar os melhores modelos, né, aquele que mais te agrada, para você, para um familiar próximo também, para um amigo, né, para você ter esse belo presente da RT Facas e também do WhatsApp. Já vai lá, chama diretamente o Roberto, fala que você veio aqui pelo Goiás News e adquira o seu produto também com um preço especial. O link aqui embaixo na descrição e também do primeiro comentário fixado, né, da RT Facas. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar inicialmente sobre esses pontos, essa informação do pessoal do Imprensa Verde que garantiu que o Goiás está à procura novamente de um novo técnico para a sequência do Campeonato Brasileiro. Enfim, começa a estudar algumas possibilidades para, entre aspas, substituir, né, o Emerson Ávila. Quero trazer os detalhes sobre essa informação, o que disse o Paulo Rogério Pinheiro também ao ser perguntado ontem, né, após o duelo diante do Flamengo, a minha avaliação a respeito do trabalho do Emerson Ávila e posteriormente também as opções disponíveis no mercado. Inicialmente vamos deixar aqui essa notícia lá do Imprensa Verde, colocaram o seguinte, abre aspas: após 4 derrotas em 5 jogos na Série A, a procura por um novo técnico volta a ser pauta no Goiás. No entanto, a decisão ainda não é unânime dentro do clube. Lembrando que o Emerson Ávila é técnico da Comissão Permanente do Verdão até 2025. E mesmo com a chegada de um novo nome, ele irá continuar na equipe. Alguns nomes estão sendo oferecidos ao clube. Fecha aspas, né? Todos os créditos também ao pessoal lá do Imprensa Verde, garantindo essa informação ainda na manhã desta quinta-feira do Goiás, ficando atento, observando algumas opções à disposição no mercado e outros nomes também sendo oferecidos ao maior do Centro-Oeste, né, para a sequência do Campeonato Brasileiro. Quando foi perguntado ontem à noite, né, em entrevista ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia, o Edminho Pinheiro respondeu da seguinte maneira sobre o trabalho do Emerson Ávila, sobre as opções do mercado da bola e muito mais. Abre aspas: essa questão de técnico pedir paciência ou não paciência, para nós estamos tranquilos. Vamos colocar quem? O Corinthians teve que buscar um treinador aposentado. Não acharam um treinador no Brasil, referindo ao Luxemburgo, né? Então o time está jogando bem. Ano passado nós internamente sabemos como o Goiás conquistou as coisas, como eram as definições e tudo. Todo mundo sabe dentro do Goiás o que vivemos ano passado e por isso nós trouxemos o Ávila e sua comissão. Então é trabalhar, não tem outra solução. Fecha aspas, né? Quando o Edminho mencionou do ano passado em relação ao Jair Ventura, novamente, né, deixando claro que existe sim uma rixa, digamos até grande, do Emerson Ávila, da própria comissão, dos todos os outros funcionários, né, que trabalharam juntos com ele, e até mesmo uma rixa da diretoria do Goiás com o treinador, que fez uma baita campanha, né, com o Goiás na primeira divisão do ano passado e atualmente também se encontra livre no mercado. Então a chance do Jair Ventura hoje voltar para o Goiás é basicamente zero, né, por conta dessa mal relação também com a diretoria esmeraldina. E olha que ele saiu ainda pela porta das frentes, né, enfim, pela porta da frente após a goleada diante do São Paulo na última rodada. Minha avaliação a respeito do Emerson Ávila: a sequência do Goiás realmente foi assim de quebrar qualquer um. Independente se o Goiás tivesse qualquer bom técnico, eu vejo assim como a melhor possibilidade de técnico, até falei sobre isso ontem, seria dentro da realidade atual do Goiás, financeira, enfim, do segundo ano de Série A do Campeonato Brasileiro, eu diria que o Wagner Mancini seria um bom técnico para o Goiás. Enfim, não seria um nome extraordinário, digamos, não seria um cara
tão vencedor como um Luxemburgo, um Cuca, enfim, apesar de todas as polêmicas, né, sobre esses nomes nos últimos dias, ou o Mano Menezes, ou algo nesse sentido. O Goiás não tem condição de pagar um técnico nesse calibre, mas eu acho que seria um nome bem compatível com a realidade. E assim, a sequência de jogos do Goiás foi uma coisa de louco. Qual técnico que faria uma coisa diferente em relação a uma derrota de 1-0 para o Internacional, uma derrota fora de casa na estreia por 2-0 contra o Atlético Paranaense também, em casa para o Palmeiras, o segundo tempo foi um desastre, mas o primeiro tempo também, acho que daria uma impressão que o jogo ficaria o quê? 1-0, 2-1, no máximo 2-0 para o Palmeiras. E uma derrota também para o Flamengo fora de casa. É óbvio, o Goiás não pode aceitar perder todas as partidas que ele jogar contra uma equipe que tiver uma folha salarial maior do que a dele, porque senão o Goiás não vai fazer nenhum ponto, né, nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as derrotas do Goiás até aqui no Campeonato Brasileiro não foram culpas do Emerson Ávila, muito pelo contrário. Acho que ele até consegue ter um padrão de jogo na equipe, porém o Goiás não conta com peças à disposição dentro do seu elenco. O time baixa muito, né, a intensidade, foi claro isso nas últimas partidas durante o segundo tempo, não tem banco de reservas, então a cada momento que o Goiás vai colocando novos jogadores para dar um fôlego, as alterações surgem quase o efeito contrário, o Goiás vai ficando pior dentro de campo, enfim, o ataque é muito fraco, o Goiás não tem, por exemplo, jogadores de velocidade, a zaga com apenas 4 opções, teve que estourar ali ontem em cima do Edu, né, nesse jogo contra o Flamengo, enfim, é um time muito limitado, o Goiás até conta com alguns 6, 7 bons jogadores dentro do seu elenco titular, mas falta muito, muito mesmo para uma disputa de uma primeira divisão. Enfim, mas dá para quebrar o galho. No banco é muito diferente. Mas ainda assim, as partidas que o Goiás fez contra o Corinthians em casa, o Internacional fora, onde o Goiás mereceu no mínimo um empate nesse jogo lá no Beira-Rio, contra o Atlético Paranaense foi um jogo mais fraco. Mesmo assim, dentro da realidade, o time jogou até melhor do que estava, por exemplo, atuando com o técnico Guto Ferreira. Os resultados de fato não vieram, mas assim, só do Goiás ter 3 pontos nessas 5 primeiras rodadas difíceis demais da conta na Série A do Campeonato Brasileiro, eu já vejo como um parâmetro razoável. É só a gente olhar que tanto o Coritiba quanto também o América Mineiro, né? O América já teve 5 jogos, o Coritiba 4, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eles não ganharam nenhum jogo. Então, e olha que tiveram uma sequência bem mais fácil, até mesmo com mais jogos dentro de casa. O Goiás fez, no caso, apenas 2 jogos, nesse Brasileirão até aqui dentro da Serrinha, conseguiu a vitória contra o Corinthians, e nos restantes, né, não conseguiu marcar gols longe de Goiânia, com adversários muito difíceis. Então, eu acho que o Emerson Ávila, ele tem sim um papel importante dentro dessa equipe, conhece o elenco do Goiás melhor do que qualquer outro técnico que chegar nesse atual momento, e a sequência foi assim, impossível. Qualquer outro técnico que estivesse no Goiás possivelmente perderia todos esses 5 jogos. Eu até coloco nessa conta do Corinthians, mas naquele momento com aquele o Corinthians muito bagunçado ainda, o Goiás vinha de boas partidas também, enfim, fez para merecer aquele resultado. Merecia um resultado diferente também contra o Internacional, mas como falei, algo normal. E nas 2 partidas da Sul-Americana, com o comando do Emerson Ávila, o Goiás mereceu ganhar o jogo contra o Universitário, foi eficiente na marcação, principalmente no jogo aéreo, né, nos minutos finais, e fez também uma partida aceitável diante do Ginásio na Argentina. Começou mal, conseguiu se recuperar, enfim, vencendo por 2-0. Então, para os próximos jogos do Goiás, eu daria um pouco mais de tempo. É óbvio que é muito difícil a gente falar de tempo, né, no futebol brasileiro, até porque é um campeonato muito, muito difícil. A cada semana que passa e você não pontua, você está deixando seus concorrentes abrirem, né, uma certa margem em relação a esse primeiro objetivo, que é escapar do rebaixamento, e obviamente um tempo que um novo comandante, eventualmente, que se chegasse, né, teria a mais para trabalhar. Mesmo assim, eu deixaria o Emerson Ávila pelo menos até o jogo contra... Difícil, né? Talvez contra o Cuiabá, porque o Goiás faz o seguinte, ele enfrenta o Botafogo nesse final de semana, no outro final de semana tem o Bahia na Fonte Nova, recebe o Universitário na Sul-Americana, visita o São Paulo no Morumbi e tem o jogo contra o Cuiabá dentro de casa. Nessa sequência, eu acho que dá pra gente ter um parâmetro, porque o Goiás vai enfrentar equipes que estão juntamente com ele, digamos assim, pelo menos no início do campeonato, né, que é se manter o mais longe possível da zona de rebaixamento. É óbvio, né, esse era o objetivo de cada uma dessas equipes, do Botafogo, que vem fazendo uma grande campanha, do Bahia, do São Paulo, do Cuiabá, enfim, o primeiro objetivo, o Goiás vai começar agora a enfrentar essas equipes, digamos, com uma folha menor do que Flamengo, do que Palmeiras, do que o Corinthians, do que o Internacional e também o Atlético Paranaense. Então, acho que eu daria essa chance. Tem partidas da Copa Verde nesse meio, tem também da Copa Sul-Americana. Acho que o Emerson Ávila demonstrou uma cara diferente a esse time. Erra em algumas substituições, o elenco é fraco, enfim, mesmo assim, eu acho que vale uma alternativa. Mas acho que o Goiás, pintando uma boa possibilidade no mercado, irá sim buscar um novo treinador. Até porque essa questão de técnico é muito relativa, né? Como o Emerson Ávila não tem um histórico muito grande e não teve, por exemplo, uma sequência de muitos jogos para o torcedor cobrar um resultado claro, por exemplo, o Goiás enfrentar o Cuiabá na Serrinha.
O Goiás precisa vencer essa partida. Então o Emerson Ávila não teve nenhum jogo com essa obrigação de vitória. Então até o momento a gente tem a impressão dele que é um cara que está conseguindo até extrair mais do que esse elenco aparentemente daria conta nas mãos, no caso do Guto Ferreira. E se a gente observar outras opções do mercado, porque eu vejo muita gente falando assim, se o Goiás não demitiu o Emerson Ávila, demitir entre aspas, né, colocar um novo técnico ali nesse momento, daqui um mês, daqui uma semana ou daqui 3 dias, enfim, não importa, o Goiás vai ter que buscar um outro nome. Mas será que o Emerson Ávila não pode ser, por exemplo, um outro bom nome que possa surgir no futebol brasileiro, enfim, começando de maneira interina, tendo algumas possibilidades, conhece bem o elenco, está desde o ano passado, vai saber, eu não descartaria essa hipótese. E agora, após 5 partidas no Campeonato Brasileiro, é óbvio, são 4 derrotas, mas essa sequência do Goiás é de arrepiar, né, qualquer time, se fosse o Goiás, o Coritiba, o América, o Cruzeiro, o Santos, o Flamengo, qualquer um, essa sequência é sempre difícil. Porém, pintando algumas possibilidades dentro do mercado que agradam a direção do Goiás, talvez essa história possa mudar. Como eu falei, não tem como a gente ter esse histórico geral do Emerson Ávila, porque querendo ou não, é sim uma aposta, uma incógnita, um cara que está começando a sua carreira como técnico, né, meio que recentemente. As outras opções que estão livres aí no mercado, tanto o Rogério Ceni, que tem um salário muito grande, certamente o Goiás não vai bancar tudo isso. 2 portugueses, o Ivo Vieira, que foi demitido ontem do Cuiabá, né? Acho um técnico muito interessante também, 47 anos de idade, ele que fez uma boa campanha com o Gil Vicente, conseguiu até classificação para a competição internacional, né? Nessa última temporada agora, ele participou, melhor dizendo, com o Gil Vicente da Conference League, nessa última temporada europeia, também teve bons trabalhos no Famalicão, equipe que surpreendeu, né? Nas últimas 3 temporadas lá no futebol português, jogou ali, treinou também, né, na Arábia Saudita, outras equipes em Portugal, como por exemplo o Moreirense, o Vitória de Guimarães, o Marítimo e também o Aves, além do Nacional. Então técnico já um pouco mais rodado, teve a sua primeira passagem aqui no futebol brasileiro, porém certamente tem um salário alto e com vários integrantes da sua comissão técnica. Então não vejo com uma possibilidade muito grande do Goiás trazer esse português. O Antônio Oliveira também, que foi recentemente demitido do Coritiba, não fez um trabalho bom por lá, muito pelo contrário, né? Apesar que o Coritiba vem capengando nessa atual temporada. Tem uma passagem aqui no Brasil já pelo Cuiabá no ano passado, escapou do rebaixamento, e também no Atlético Paranaense em 2020 e também em 2021, além de trabalhar como auxiliar técnico no Santos. Um cara um pouco mais rodado por aqui, um outro nome à disposição. O Roger Machado, eu acho que a diretoria do Goiás não vai, digamos, gostar do perfil desse treinador. Enfim, acho que é um nome que também sem grandes chances até aqui no Goiás, por conta do seu perfil mesmo. Acho que não se encaixa ali com a diretoria do Goiás. Enfim, um nome que, digamos, à disposição do mercado, acho que é um dos que tem um currículo melhor, né? Tem passagens pelo Grêmio, Flamengo, Bahia, Palmeiras, Atlético Mineiro também. Enfim, o Roger Machado, uma outra solução. O Jair Ventura, já falei, né? Tem uma rixa muito grande no Goiás. Acho quase impossível dele voltar nesse momento pro verão, a não ser que for uma situação assim desastrosa, algo que possa mudar muito o pensamento da diretoria. Enfim, técnico de 44 anos que fez um baita trabalho, né? Com o Goiás, basicamente na Série A completa do ano passado, conseguiram a 13ª colocação. Tem o Hélio dos Anjos também, né, que está aí à disposição no mercado, vai saber, né, mas enfim, não foi um nome procurado pelo Verdão não, apesar de ser um dos maiores técnicos, né, da história do Goiás. Outros que não me agradam tanto, tem por exemplo o Lisca, doido, né, que está livre no mercado, tem o Zé Ricardo também, tem o Jorginho, enfim, nada de muito elegante assim, né, nomes extraordinários não, até aqui no mercado. Porém tem 2 que podem ser demitidos nos próximos dias, até falei isso ontem, né, o Odair Helman, que conseguiu uma boa vitória diante o Bahia, né, com vestindo ainda a camisa do Santos, a tendência que ganha um fôlego, acho que seria um nome interessante também, e o Wagner Mancini, como falei, acho que um técnico que me agrada bastante, seria sim uma alternativa interessante, mas não acho que ele vai ser tão fácil demitido lá no América Mineiro. Então vê essa questão também, já existia a possibilidade até mesmo do Emerson Ávila iniciar, né, essa temporada de 2023 no Goiás, não seria nenhum absurdo também ele ter um pouco mais de gás, e eu acho que eu faria isso nesse momento, até porque é um jogo em cima do outro. Para você trocar o Emerson Ávila pelo Jorginho, convenhamos, acho que não faz diferença nenhuma pelo lado do Goiás. A não ser que for trazer o Rogério Ceni, enfim, não acho também que o Goiás vai fazer isso. Acho que nesse momento é apenas aceitar a atual situação e dar pelo menos esses jogos, digamos, mais francos para o atual elenco do Goiás na sequência do Campeonato Brasileiro. Pode deixar a sua opinião, se você concorda comigo, se você discorda, aqui embaixo nos comentários. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Na tela final, os outros 2 vídeos relacionados, o nosso apoiador também aqui do canal, a RT Facas, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!